Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, estamos chegando com notícias importantes e exclusivas do nosso Flamengo. Falamos há pouco com o jogador Wendel, expectativa de fazermos uma entrevista ao vivo, mas a gente coletou as informações para poder trazer para vocês e nós vamos explicar o porquê. Entrevista com o Wendel, jogador que é fruto de desejo do Flamengo tê-lo para atuar no clube nesta janela do meio do ano. Uma negociação complexa, difícil, e nós vamos explicar para vocês em que pé está e o desejo do jogador em vir jogar no futebol brasileiro ou não. Flamengo muito próximo de anunciar duas contratações, dois jogadores próximos de serem jogadores do Flamengo muito em breve, e nós vamos falar com vocês aqui agora nesse vídeo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram ontem River Plate e Fluminense? O que acharam da atuação do Nicolás de la Cruz? Coloquem aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante, porque eu digo que eu estava na dúvida quanto a esta contratação, e eu achei uma atuação, principalmente no primeiro tempo, do de la Cruz, sensacional. Jogou muita bola, muita intensidade, dando dinâmica ao meio campo do River Plate. Ele participou de todas as jogadas. Um jogador que parece muito bem fisicamente, jogou os dois tempos. Eu digo a vocês que, cara, eu mudei a minha ideia pelo que eu vi ontem e gostei demais da atuação do de la Cruz. Mas eu queria perguntar a vocês que estão aí do outro lado. Vocês gostaram? A partir de então, vocês aprovam a contratação? Eu queria pedir essa resposta de vocês aqui no chat. Coloca aqui o que vocês acharam. E claro, iniciando esse vídeo, eu peço para que vocês deixem o like. O like é muito importante, galera. Poxa, logo no início do vídeo é de graça, não paga nada. É só você colocar o joinha que tá aqui embaixo. Dá uma relevância legal no vídeo, mais e mais pessoas podem assistir. E a gente pode gerar conteúdos interessantes como esse do vídeo de hoje, que tem muitas informações, algumas delas exclusivas aqui do canal. O presidente Rodolfo Landim viajará hoje com a cúpula rubro-negra para a Alemanha, onde terá reuniões com a cúpula da Adidas, diretoria da Adidas, diretoria do Bayern de Munique, e claro, assistir a final da Liga, da Champions League, da Liga dos Campeões, enfim, Inter de Milão, né, e Manchester City. O que vocês acham que pode sair dessa negociação, dessas reuniões? Seria apenas para poder viabilizar a SAF no Flamengo? Ou teria alguma coisa a ver com a experiência da construção do estádio do Bayern de Munique? Muita gente levantando essa possibilidade. Coloquem aqui o que vocês acham que pode vir dessa reunião. E claro, também, alguma contratação que ele pode estar viabilizando lá pela Europa. Enfim, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos para que se inscrevam no canal. Olha, falta isso aqui para batermos a marca de 110 mil inscritos, que é uma marca que a gente quer muito bater ainda até o término da próxima semana. E depende muito de você que está aí do outro lado. Curtam os nossos conteúdos, se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação. Fazemos lives todos os dias às 21 horas e é muito importante a sua participação. Eu vou começar logo pela notícia principal. Notícia dando conta de Wendel, a possibilidade desse jogador vestir o manto sagrado, jogar pelo Flamengo e, na minha opinião aqui, humilde, esse jogador vindo para o Flamengo seria uma contratação espetacular. Seria o divisor de águas do Flamengo. Seria como você contratar um jogador que se encaixe como uma luva no meio-campo do Flamengo. A gente hoje pela manhã conseguiu contato, estava marcado desde ontem esse contato, essa entrevista com o jogador. No entanto, a gente, quando acaba ficando impossibilitado de perguntar, né, algumas situações que é o que vocês gostariam de saber, não adianta colocar ao vivo. Né? Não adianta eu fazer aqui uma entrevista e não poder perguntar se o jogador poderia vestir a camisa do Flamengo na temporada. Isso não adiantaria para nós. Então, algumas coisas é melhor a gente perguntar sem a câmera, né? Então, na pergunta que fizemos ao Wendel, o Wendel disse e revelou para nós que tem sim o desejo de jogar no Flamengo. Um desejo que ele disse que vai ser concretizado em breve.
No entanto, não tem absolutamente nada, embora, segundo ele, tenha sempre contatos com dirigentes do Flamengo. A multa dele está especificada pelo Zenit da Rússia, que é uma multa entre 14 e 15 milhões de euros. Enfim, o contato nosso com o Wendel, ele não ficou muito explícito com ele diretamente sobre a possibilidade real dele vir para o Flamengo, dele vir para o futebol brasileiro. E aí a gente resolveu fazer contato com outras pessoas, dentre elas uma pessoa que é um dos representantes do Wendel e que a gente também teve contato no dia 24 de dezembro, no dia em que o Wendel esteve por aqui na pelada que realizam aqui sempre pelo condomínio, aqui no condomínio onde moro. E aí o representante do Wendel me trouxe uma informação que eu confesso a vocês que é um absurdo, é uma aberração o que eu apurei no dia de hoje. Segundo ele, o Flamengo hoje trabalha com outras possibilidades, inclusive de um jogador que ele representa também, né, para contratar para o meio-campo, e o Wendel não é mais prioridade. Isso por quê? Porque o Flamengo considera 15 milhões, entre 14 e 15 milhões de euros, um valor alto, um valor elevado para pagar e contratar o meia, o volante do Zenit, um dos melhores volantes da Europa atualmente. Sinceramente, eu fiquei muito chateado e muito decepcionado com isso, porque eu não considero alto. Foi um valor abaixo do que o Flamengo pagou pelo Gerson, por exemplo. O Wendel é o jogador que o Flamengo precisa. Você quer o quê? Quer contratar na xepa? Quer contratar jogadores pagando o quê? De graça? Quer que o jogador venha jogar no Flamengo de graça? Pelo amor de Deus, cara. 15 milhões de euros no Wendel é um valor justo. Justíssimo. Inclusive o Wendel chegou a ter uma proposta de 20 milhões de euros de um clube da Premier League no início da temporada passada, no meio do ano passado. É um valor justo, um valor que o Flamengo pode pagar, sim. Ainda mais com a possibilidade de venda de jogadores. Tem clube aqui fazendo propostas pelo o jogador Matheus França, uma proposta altíssima. Matheus França pode ser negociado, o Flamengo utilizaria esse recurso para poder contratar o Wendel, por exemplo. Sinceramente, eu considero um absurdo o Flamengo pagando aí. O Flamengo chegou a oferecer 12 milhões de euros na contratação e acabou não se concretizando, graças a Deus, do atacante do Santos, por exemplo, o Ângelo. Como é que pode considerar 14 milhões de euros um valor alto para investir no Wendel? Sinceramente, essa informação veio do representante do jogador, dizendo que não é descartado de forma alguma, mas o Flamengo considera a pedida, né, um valor elevado. Fico triste, de verdade, porque considero um jogador para mudar o Flamengo de patamar. Soteldo, muita gente pergunta, olha, Soteldo é um jogador que já interessou bastante ao Flamengo, é uma posição carente, uma posição que o Flamengo precisa de jogadores. Por exemplo, quem atua pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo é Bruno Henrique, que a gente sabe que não dá para contar esse ano. Outro jogador, Cebolinha, cara, muito mal. O próprio treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, já viu que o Cebolinha não tá rendendo o esperado. E são posições, aquele jogador do 1 contra 1, do X1, o atacante de velocidade do lado, que ele gosta de contar. Então eu não descarto a possibilidade do Flamengo contratar o Soteldo. Primeiro, o que tem que acontecer para o Flamengo contratar esse jogador? O Santos não pode exercer o direito de compra que ele tem do jogador, que é 19,5 milhões de reais até o dia 30 desse mês, por 50% do passe do Soteldo. Quer dizer, se o Santos não exercer esse direito que ele tem de compra, o Flamengo, a partir do dia 1º de julho, pode entrar na jogada e contratar, porque esse é o valor que o clube mexicano pede pelo Soteldo, um valor extremamente viável para o Flamengo. E eu pergunto a você acha uma boa a contratação do baixinho Soteldo para o Flamengo? Eu acho bom, cara. Acho que ele tem problemas de disciplina, problemas de relacionamento, eu concordo, eu entendo, mas eu acho um bom jogador que entra naquela situação que o Flamengo precisa do X1, um jogador bom no 1 contra 1, enfim, eu acho que seria uma boa contratação. Flamengo, fala-se de Samir,
eu digo aqui, já adianto para vocês, não é prioridade hoje para o Flamengo a contratação de zagueiro. Seria somente numa oportunidade de mercado. Ah, mas o Renan Moura falou que o Flamengo acertou tudo com o jogador. Cara, acertar com o jogador é uma coisa. O jogador foi campeão lá no México, agora pelo Tigres, recentemente. É um jogador valorizado, é um jogador que custa hoje mais ou menos 6 milhões de euros. Eu não vejo o Flamengo gastando 6 milhões de euros para contratar o Samir, a menos que o time mexicano facilite essa pedida e o jogador venha como uma oportunidade de mercado. Não é prioridade a contratação de zagueiro para este momento. Outra informação que temos, e importante, prestem atenção, Flamengo se aproxima de contratar 2 jogadores. Olha, muito próxima a contratação do Alan, muito próxima, está por detalhes. A informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro já entende que é um valor de 9 milhões de euros, né? 1,5 milhão por metas e 7 milhões de euros o valor fixo. O Atlético Mineiro gostou muito da proposta do valor fixo de 7 milhões de euros e a premiação, o valor por metas estabelecidas, que é o Flamengo conquistar títulos. O Atlético Mineiro, no primeiro momento, entende que, mas só se for campeão e tal, mas isso é questão de ajuste, cara. Eu acredito, pelo menos a sinalização do Atlético Mineiro foi extremamente positiva. O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já liberou, né, parte do passe que ele tem direito, de que é 10%, para o próprio Atlético Mineiro. Então está por detalhes a contratação do Alan. E outro é o De La Cruz. Muita gente dizendo, depende do River ser eliminado. Não depende disso. O River entende que o jogador quer sair e negociará o jogador. O que o River não quis é negociar numa semana de decisão. E tem razão o River. Vamos nos colocar no lugar do River Plate, né? Não vale a pena você negociar um jogador numa semana decisiva. Então, o River, pelo menos eu entendo dessa maneira, tem razão em não querer vender o jogador numa semana de decisão, como esta, que foi contra o Fluminense. E claro, e o River tem argumentos interessantes e consistentes. O jogador não poderá jogar pelo Flamengo, só poderia jogar a partir do dia 2. Por que nós iremos vender agora? Nós temos um elenco curto e precisamos do jogador que é titular nesse momento. Então deve se prolongar um pouquinho mais essa novela, mas o Flamengo também está próximo de contratar o De La Cruz, que olha, fez um belíssimo primeiro tempo ontem pelo River. Gostei demais da intensidade do jogador, mobilidade, até mesmo do preparo físico, e comandou o meio-campo do River Plate no jogo de ontem, em que o River atropelou o Fluminense. Poderia ter sido mais, principalmente no primeiro tempo. De La Cruz fez uma belíssima partida. Eu queria saber de você. Você que era contrário, por exemplo, à contratação do De La Cruz, mudou de ideia diante da atuação dele ontem? Comente aqui embaixo. E claro, hoje tem Flamengo. O Flamengo entrará em campo. E como é que é o futebol, né? Flamengo que faz uma campanha terrível na Libertadores, muito mal a campanha, muito ruim a campanha do Flamengo na Libertadores, tem a metade dos pontos apenas do Racing. Hoje pode até... O Flamengo tem que ganhar, isso é indiscutível. Ganhando praticamente se classifica. Mas o Flamengo empatando ou até perdendo, o Flamengo só depende dele na última rodada, cara. Que loucura! Como é fraco o grupo do Flamengo, como o Flamengo pôde se complicar num grupo tão ruim diante do empate ontem do Alcas com o Nublense. Galera, te agradeço você estar aqui. Mais uma vez eu queria pedir para que todos se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação e convido vocês para mais tarde estarem com a gente no nosso pós-jogo ao vivo do Maracanã, em que falaremos muito de Flamengo, um pós-jogo de qualidade com Luiz Antônio Rubro-Negro, com a presença do ex-técnico do Flamengo, professor Sebastião Rocha, e do Sancil apresentando. Conto com vocês, assim que terminar o jogo do Flamengo, vem pra cá, pro Família da Nação. Posso contar? Se inscrevam aqui e acione o sininho da notificação. Saudações rubro-negras, um bom feriado a todos.